Olá, a paz seja contigo. Estamos aqui iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica online. Nós estamos juntos estudando a nossa revista, discipulando com o tema da revista Portando uma Nova Identidade. Nós estamos na lição de número 2, cujo título é Você é Sal e Luz. Nós dividimos todas as lições em duas partes para que o vídeo não fique muito comprido, e hoje nós vamos concluir a segunda parte da segunda aula. Quero apenas, antes de iniciar, pedir a você que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, ative o sininho para que você receba mais notificações todas as vezes que nós postarmos o vídeo, e ao final da aula não esqueça de colocar o seu comentário é muito importante para nós, amém? Então nós aprendemos na aula anterior que quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos com Cristo o direito a todas as bênçãos prometidas. Vimos também que, juntamente com as bênçãos, nós recebemos a responsabilidade do chamado divino para fazermos diferença neste mundo, influenciando de forma positiva com os princípios e os valores do Evangelho de Cristo. E que essa influência positiva, ela deve se manifestar pela pregação ou testemunho e também pelo bom exemplo. Jesus disse que nós somos sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Na aula anterior, estudamos que, como sal da terra, precisamos dar sabor, temperar este mundo com o Evangelho de Cristo e conservar os princípios e valores do reino de Deus nesta terra. Na aula de hoje nós, concluindo a lição 2, nós vamos estudar juntos o que significa ser luz do mundo. Então vamos orar, vamos iniciar a aula de hoje. Pai querido e poderoso, abençoa grandemente as nossas vidas, toca-nos com o Teu Espírito Santo e capacita todos nós para aprendermos a Tua palavra e assim crescermos e nos fortalecermos espiritualmente, para que não sejamos destruídos como aqueles que não têm conhecimento e para que possamos estar desfrutando de uma vida plena, abundante na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, concluindo a lição de número 2, a segunda parte, nós vamos continuar, você que tem a revista, nós vamos continuar a partir da página 10, no ponto 2, onde está escrito: Vós sois a luz do mundo. Então acompanhe a leitura comigo. 2.1, luz do mundo. Assim como no caso da expressão sal da terra, a expressão luz do mundo deixa claro que o cristão, ele deve exercer a sua influência no mundo inteiro, em todas as áreas de sua atuação na sociedade. A luz do Evangelho, manifestada em sua vida, não deve ser transmitida apenas para os seus familiares, mas no trabalho, na escola, na universidade, onde o cristão estiver, ali deve ser luz. Então, ser luz do mundo não significa ser luz apenas da minha casa, tenho que ser da minha casa principalmente, mas não só da minha casa, não só da minha igreja, não só das pessoas próximas de mim, mas eu tenho que ser luz em todos os lugares onde eu estiver. 2.2, estamos na página 11 da nossa revista, refletindo a luz de Cristo. O mesmo Jesus que chamou os seus discípulos de luz do mundo, afirmou certa vez que ele, Jesus, era a luz do mundo. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 12. Isso significa que a luz que devemos refletir ao mundo é a luz que recebemos de Cristo pelo poder do seu Evangelho e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Da mesma forma que a lua reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, a igreja deve refletir os raios do sol da justiça, e o sol da justiça é Jesus,
Isso está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. E também em um mundo escurecido pelo pecado. Então veja só, Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E agora Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Há alguma incoerência nisso? Não. Porque nós recebemos Jesus, que é a luz do mundo, e Jesus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então a luz que eu e você temos que refletir ao mundo, não é uma luz própria da gente, mas é a luz de Jesus Cristo que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes devem refletir Cristo que está dentro de nós, e assim nós estaremos sendo luz do mundo. Vamos continuar a nossa leitura ainda na página 11, 2.3. Iluminando lugares em trevas. A luz tem o poder de iluminar e aquecer. Da mesma forma, a influência do cristão na sociedade deve ser como a ação da luz, dissipando as trevas da confusão, do pecado, da imoralidade e do erro, e aquecendo aqueles que estão se sentindo frios neste mundo. Então essa é a influência que nós temos que exercer na sociedade como luz do mundo. Uma influência que vai dissipar a confusão, o pecado, a imoralidade, o erro, e ainda aquecer, levar vida para aqueles que estão frios ou mortos espiritualmente. Entrando agora ainda na página 11, no ponto 3, influenciando a sociedade. 3.1, boas obras. Ao final desta passagem, Jesus explica que a luz do cristão são as suas boas obras. Verifica lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Por intermédio das boas obras, o cristão manifesta os valores do reino de Deus no mundo, influenciando-o muitas vezes para o Senhor. Jesus ressalta que os diretamente afetados por essas boas ações, em resposta, louvam vosso Pai que está nos céus, para que vejam as vossas boas obras e glorificam vosso Pai que está nos céus. Quando encarnarmos os valores do Evangelho em nossas vidas, louvamos a Deus e o mais importante, nós colocamos em prática e ratificamos aquilo que afirmamos com os nossos lábios. Então a gente fala e a gente faz. E também nossas ações acabam inspirando poderosamente outras pessoas que não conhecem a Deus a buscá-lo e adorá-lo. Então olha que interessante. As pessoas ouvem as nossas palavras, elas observam a nossa atitude e as nossas palavras, junto com as nossas atitudes, vão glorificar a Deus, vão glorificar o nome do Senhor e vai levar outras pessoas a glorificarem a Deus e a buscarem o nome do Senhor, não só através das nossas palavras, mas através do conjunto da nossa palavra, da nossa pregação, com as nossas ações, o nosso bom testemunho. Em meio às trevas, ainda na página 11, em meio às trevas espirituais deste mundo, quando um crente pratica as boas obras, seus atos são como um facho de luz em meio às densas trevas, sendo logo percebido pelas pessoas. Vamos ler agora 3.2, página 11. Não se deve esconder a luz, mas manifestá-la. Ao falar do cristão como luz, Jesus enfatizou que essa luz deve ser manifestada, nunca escondida. Ele compara o cristão verdadeiro a uma cidade edificada sobre um monte, ressaltando que não dá para esconder uma cidade assim. Veja lá Mateus 5,14. Em seguida, o mestre lembra que não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. Mateus 5,15. Candeia era uma lâmpada pequena nos dias de Jesus, geralmente do tamanho da mão de um homem, feita de barro, e seu fogo era alimentado por azeite. O velador, por sua vez, era o local onde a candeia era colocada.
e que sempre era um local alto, para que a luz da candeia pudesse, a partir de cima, aspergir sua luminosidade sobre todo o cômodo onde se encontrava. O alqueire era uma referência de medida de cereal, ou as cubas de farinha de trigo medidas por um cesto. Ora, uma lâmpada nunca poderia ficar escondida debaixo de um cesto, não, de forma alguma. Para alcançar o seu objetivo de iluminar a todos que estão na casa, ela, a lâmpada, deveria ser sempre colocada no lugar mais alto, no lugar ideal, o velador. Assim é o cristão. Sua luz não deve ser escondida, mas manifestada de tal forma que possa alcançar e atingir a todos à sua volta. A luz que o cristão recebe de Cristo deve resplandecer diante dos homens. Mateus 5,16, a primeira parte do versículo. E eles a veem justamente por meio das nossas boas obras. Então, o que é interessante a gente destacar nesta parte da leitura? É que uma lâmpada, ela tem um propósito. A lâmpada tem o propósito de iluminar o ambiente onde ela é colocada e iluminar a todos que estão naquele ambiente. E vamos colocar essa ilustração de Jesus no contexto do dia de hoje. Se a lâmpada está num quarto, você não coloca a lâmpada embaixo da cama, mas você coloca a lâmpada no teto, para que no alto, no teto da casa, normalmente no centro, no meio, a lâmpada possa iluminar o quarto inteiro e todas as pessoas que estão naquele quarto. Então a lâmpada não pode ficar escondida embaixo da cama, assim como Jesus usou a ilustração dizendo que a lâmpada não poderia ficar embaixo do cesto. Mas a lâmpada tem que cumprir o seu propósito, iluminar toda a casa e todos que estão na casa. E assim somos eu e você. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e nós não podemos ser uma luz escondida, nem uma luz apagada. Nós temos que ser uma luz que, através das nossas boas obras, das nossas atitudes, do nosso bom testemunho, a gente possa levar luz e iluminar a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, levar luz para este mundo. Amém? Para a gente terminar aqui, página 11, conclusão. O cristão não deve ser influenciado pelo mundo de forma alguma. Basta você ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Ao contrário, ele deve influenciar o mundo. Resumidamente, ser sal da terra e luz do mundo nada mais é do que isso. O cristão é chamado por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas à sua volta e em todos os lugares onde se encontra. O cristão deve ser exemplo na sua família, como pai, mãe, esposa, ser exemplo como esposo, como filho, como filha, ser exemplo como irmão e como irmã. Ele deve ser exemplo na vida secular, como estudante, como profissional, como cidadão. Ele deve ser uma amostra ambulante, vamos dizer assim, do amor de Deus a este mundo, manifestando-o em favor dos outros. Deve pregar os valores do Evangelho em contraste ou em contradição com os valores invertidos deste mundo. E deve também levar a mensagem transformadora do Evangelho ao maior número de pessoas, como demonstração desse amor. Deus espera isso dos seus filhos, Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. Ser filho de Deus é a maior bênção que alguém pode experimentar na vida. Mas como toda bênção, esta também exige responsabilidades, deveres que não podem ser de forma alguma ignorados pelos cristãos. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos pela conclusão desta segunda aula. Que a palavra do Senhor
encontre lugar no nosso coração e que esta semente possa criar raiz e crescer, transformando a nossa vida, o nosso comportamento, e que verdadeiramente, como é vontade e desejo do Senhor, possamos, cada um de nós, ser sal da terra e luz deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe. Então a gente está chegando no final da segunda parte da segunda aula, concluindo a segunda aula agora. Depois eu vou colocar aí no grupo algumas atividades para que vocês possam fazer, e cada dia da semana eu vou colocar um versículo, porque tem o versículo da semana, cada dia um versículo diferente. Quero pedir que todos vocês possam interagir com a gente, interagindo lá no grupo da classe, para que todos possam ver que você está participando, ok? Se você ainda não tem a sua revista, manda uma mensagem para mim ou para a pastora Sueli, para que a gente possa providenciar a sua revista para você, ok? Muito bem, então, chegamos ao final. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau!